que opera e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então adore ao nome do Senhor, adore ao nome dele, diga: Jesus, aqui eu estou para te dar glória, aqui eu estou, meu Deus, para render a ti o louvor e a exaltação. O Senhor, meu Deus, que é digno, meu Deus, só tu, Senhor, és digno de toda a glória, de todo o louvor. Fale com Deus, meu irmão, vai buscando, vai abrindo a porta do seu coração para operar. Lembre que a promessa de Deus jamais falham. As promessas de Deus, nenhuma caiu de todas as boas promessas que o Senhor nos falara. Então busque a Deus agora, em nome de Jesus. Deus, é isso que nós precisamos de Ti, meu Pai, precisamos das Tuas maravilhas, a direção da Tua palavra, a palavra que veio do Senhor, Deus, é isso que nós precisamos. Fala conosco hoje. Pede para Deus falar com você, mas hoje é o último domingo, né, do ano de 2025. Então fale com Deus. Deus, fala comigo hoje. Eu creio nas tuas palavras, tuas promessas, em nome de Jesus. E a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha, e nunca falhou. Oh, se a luta é muito grande, e ela te fez perder a fé, meu Deus, entrar na guerra, peleja por você. Adora Ele, diga, levante suas mãos para adorar e veja o sobrenatural. Quem tem promessas vence o mal, vence o mal, meu irmão. Quem tem as promessas dele, quem quer as promessas vence. Oh, quem tem promessas vence o mal, vence o mal. Levante sua mão e diga assim: não morrerei enquanto as promessas elas vão se cumprir. Oh, quem tem promessa de Deus não morre não, e tem a fé. Não morrerei enquanto a promessa. Quem tem promessas de Deus não desiste. A fé de Abraão, oh, aleluias, e veja o sobrenatural. Quem tem promessas vence o mal. Levante e veja. Quem tem promessas de Deus vence. Cadê os vencedores aqui? Declare pela fé. Enquanto a promessa, oh, quem tem não morre não, e tem a fé, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé. Oh, meu irmão, e você que tirou a sua promessa logo na entrada, levante a sua promessa para o alto. Lá na entrada nós entregamos uma promessinha, né? Você tirou a promessa. Diga para Deus: Deus, eu creio nas tuas promessas, que ao seu tempo se cumprirão. Diga: ao seu tempo eu verei as promessas do Senhor se cumprirem na minha vida, porque fiel, diga, fiel é aquele que prometeu, e aquele que prometeu vai fazer se cumprir. Então eu te louvo, te adoro, Jesus. Diga na certeza que nenhuma das tuas promessas, meu Deus, falharão. Obrigado, Deus, por mais esta promessa que vai se cumprir na minha vida ao seu tempo, em nome de Jesus. E que crê, diga amém.
Digam graças a Deus e vamos aplaudir Jesus bem forte para Jesus. Aleluia. E vamos louvando. E tenha fé, na fé de Abraão, nós vamos louvando a Deus, vai dizendo em nome de Jesus que não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, amém? Vamos lá, com palma assim, ó. E tenha fé, não morrerei, não morrerei enquanto a promessa. Quem tem promessas de Deus não desiste. A fé de Abraão, não morrerei enquanto. Quem tem promessa de Deus não morre não. E tem a fé. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus pelas suas santas promessas, amém? Boa tarde, igreja. Graça e a paz a todos, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Que bom que você está aqui nesse último domingo, né, meus irmãos, de 2025, amém? E eu creio que Deus hoje tem algo a tratar conosco para nos preparar, não é? Para nos preparar para essa virada de ano que está chegando, né, irmão? Em nome de Jesus, e para terminarmos bem e começarmos bem, pessoal, porque bom é terminar bem e começar bem, amém? Por exemplo, às vezes, meus irmãos, a gente vai para um trabalho, e aí você passa um tempo naquele trabalho, naquela missão, né? Naquela função, né? Um exemplo, né? E chega um tempo que surge outra oportunidade, você fazer alguma outra coisa que possa ganhar um pouco mais, mas nunca sai de um trabalho. Quem trabalha no comércio sabe disso. Nunca sai do trabalho, meus irmãos, desprezando aquela porta quando sai. Não, um dia, digamos, terminou aquele serviço, né? Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade, né? Estou indo para alguma outra coisa, amém? Nunca saia, vamos dizer assim, né? Desprezando aquela porta. Não. Ali é uma porta que tanto pode ser uma bênção um dia se você precisar voltar, ou lhe dar uma informação sua lá na frente. Não é verdade? Sim ou não? Então, o fechar do ano, não despreze esses últimos dias do ano, não. Cuide para fechar bem esses últimos dias do ano. Amém, irmãos? Para poder começar bem o novo ano, novo ciclo, né? Que se começará em 2026. Amém? Bom, mas vamos passar o estudo de hoje. Amém? Vai nos ensinar hoje. Eu quero trazer um estudo aqui, irmãos, que vai nos ensinar a terminar bem 2025 e vai nos ajudar a começar bem 2026. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos preparar-nos para essa virada de ano que está chegando, né, pessoal? Que é 3 dias, né? A segunda, né? Terça, quarta-feira já é o último dia. Amém, irmão? Então, vamos dar um estudo hoje, irmãos. Deus falou muito comigo nessa mensagem para trazer hoje e eu quero compartilhar com você para nos preparar para a entrada do novo ano e também para o término desse ano, né, pessoal? É preciso terminar bem, amém? E é preciso começar bem também, amém, meus irmãos? Glória a Deus, né? Amém? Bom, vamos lá então pegar a sua lição de hoje. Na entrada vocês receberam uma promessa, gente? Todo mundo recebeu? Deixa eu ver aqui, todos receberam. Alguém não recebeu? Todos receberam, não recebeu ainda não. Ó, cadê? Vamos lá, irmão Joel, nosso supervisor do culto da tarde. Amém. Veja aqui, ó, irmã, aqui a ponta direita, aqui a minha direita, a irmã aqui, isso. Pega a promessinha, pessoal. Essa é a última promessa tirada desse propósito. São 7 promessas que eu vou entregar. Em 2025, ela é a 7ª, ou melhor, é a 2ª promessa das 7, né? Mas é a última de 2025, então é importância de tirar a sua. Depois da palavra, da oração, eu quero ler algumas promessas aí no meio da igreja, para a gente ver o que Deus falou com vocês também, tá, pessoal? Hoje de manhã tirei algumas muito boas, pessoal. Teve uma que eu tirei aqui, que eu conhecia lá a luta dessa irmã, não vou dizer qual foi o nome, e eu falei, irmã, bateu certinho. Pô, pastor, bateu certinho que eu estava precisando. Amém? Glória a Deus, né, irmão? Então tá bom, Deus abençoe, né? Só sabe o que Deus está falando, né, irmão? Chega, eu tenho vontade de rir de surpresa, né? Então, como bateu certinho, irmão, a promessa, tá? Bom, mas vamos para o estudo primeiro, depois vai para as promessas, né? Para as promessas que você tirou na entrada. O tema de hoje, meus irmãos, o estudo de hoje é o estudo das promessas que libertam. Então, o propósito aqui, nesse estudo, é trazer promessas, passagens bíblicas que nos tragam algum tipo de libertação, tá, pessoal? Por exemplo, hoje vamos falar sobre o cuidado com os olhos. Muitas das vezes, meus irmãos, o que a gente precisa libertar são os nossos olhos. Amém, meus irmãos? A gente precisa dessa libertação. E o que é preciso para libertar os nossos olhos? O texto de Mateus 6, 22, diz assim para nós. Vamos ler na tela, coloca na tela aí o versículo de Mateus 6, 22, o que Jesus disse sobre os olhos. Vamos lá. Ele disse assim, ó, vamos ler.
a candeia do corpo são o que, gente? Os olhos. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, meus irmãos, os nossos olhos podem determinar luz ou trevas. Olha como uma coisa é séria a respeito dos olhos. Amém? Os nossos olhos podem determinar luz ou trevas. Amém? Você quer o quê? Você quer terminar o ano como? Cheio de luz ou trevas? Luz, né, irmãos? Quer começar o ano como? Cheio de luz ou trevas? Todo mundo quer terminar ou começar cheio de luz. Então, tanto terminar bem com luz e começar bem cheio de luz, vai depender dos meus olhos. E esse é o tema de hoje. Você vai ter que cuidar dos seus olhos. Vamos fazer uma pequena oração agora. Quem tem a Bíblia, põe a mão na Bíblia. Quem não tiver a Bíblia, põe a mão no coração. Pai, fale conosco. Hoje eu quero, meu Deus, que o Senhor nos dê uma libertação dos olhos, porque não queremos terminar o ano com os olhos em trevas, com a vida em trevas, e nem queremos começar 2026 em trevas, meu Pai. Queremos terminar bem, cheio de luz, e começar bem, cheio de luz, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Amém? Vamos ao primeiro parágrafo, que diz: no estudo de hoje, veremos mais uma promessa que libertam, que é a importância dos bons olhos. Pois fato é que os nossos olhos, ou que se os nossos olhos forem maus, tudo já tende a dar o quê, irmão? Olha aí, já tende a dar o quê? Errado. Por quê, pastor? Porque olha o que Mateus 6:23, a gente leu Mateus 6:22, não foi? Vamos ler agora Mateus 6:23, amém? Vamos lá, pega a Bíblia, abre aí Mateus, capítulo 6, versículo 23. Olha o que diz aqui, a gente leu o 22, não foi? No 22, Jesus falou como é bom que a gente tenha bons olhos, né? Mas o 23, irmãos, ele diz assim, ó, olha que alerta do Senhor sobre os olhos. Ele diz: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E ele completa dizendo: se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então o que Jesus está dizendo? Que quem tiver maus olhos, meus irmãos, vai ter, meus irmãos, muita escuridão na sua vida. Imagina você andar na sua casa, mais que você conheça bem sua casa, mas imagine você andar na sua casa no escuro. Imagina um dia que faltou luz de noite, você tentando ligar a luz, cadê a luz? E você tem que procurar as coisas no escuro. É fácil, irmão? Sim ou não? É fácil? Não. E a escuridão, meus irmãos, é grande. Faltou luz, a escuridão é grande. Não tem esse negócio, não. Se faltar luz, pastor, a escuridão é pouquinha. Não existe pouca escuridão. Ou tem luz, ou tem escuridão. E a escuridão pode ser grande se você não tiver bons olhos. Pastor, mas como é que eu sei que eu tenho bons olhos, que eu tenho maus olhos? Como é que é isso? Lembra que a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o quê? Para os meus caminhos. A Bíblia não diz isso, irmão, no Salmo do Senhor. Amém, irmãos? Então, quando é que eu sei que eu tenho bons olhos, quando eu tenho maus olhos? Você sabe começando pela palavra de Deus. Como você enxerga os ensinamentos bíblicos? Como você enxerga a palavra? Quando você ouve a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, como é que você recebe ela? Você recebe com bons olhos ou você recebe com maus olhos? Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender melhor. Segundo parágrafo, volta para o estudo para você entender melhor. Se há trevas, como as coisas podem dar certo em 2026? Logo, devemos pedir a Deus bons o quê? Bons olhos. Ou do contrário, o fracasso será iminente, ou seja, será certo. Vejamos o caso do capitão, em 2 Reis 7, versículo 1 e 2. Vamos ver esse caso aqui. Aqui você vai começar a entender, biblicamente, o que é a pessoa ter bons olhos ou maus olhos. Vamos entender. Vamos lá. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, versículo 1, que diz assim, ó. 2 Reis 7, verso 1. Amém? Se alguém quiser ajuda, o bem vai ficar passeando. Vai passeando pelo meio para ajudar o povo, né? Amém?
Mas também você pode acompanhar nas telas, tá certo? Aí diz assim o versículo 1: Então disse Eliseu: ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada. Cevada era comida boa, viu, irmãos? Olha lá. Por um ciclo, à porta de Samaria. Amém? Então vamos lá. O que o profeta falou era coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, né? Esse amanhã vai ter comida boa. Cevada era comida boa, tá, pessoal? Esse amanhã vai ter farinha, vai ter cevada, amém? Por um ciclo, baratinho. Imagina o profeta chegar aqui e falar assim, ó. Esse mesmo profeta fala assim hoje assim: gente, amanhã no mercado as coisas vai estar tão baratinha, o Brasil vai melhorar tanto economicamente, que entenda, quando as coisas sobem demais, se chama inflação, tá, pessoal? Pastor, porque as coisas ficam tão altas às vezes? Se chama inflação, amém? Mas quando a economia vai bem, as coisas tendem a baixar, amém, irmãos? Então imagina que a economia do Brasil melhorou tanto que amanhã com R$1 tu vai comprar um pacote de café. Eita, irmão, alguém deu glória aí, não foi? Amém, Jesus? Já pensou, né, irmão? Você chegando no mercado, bota logo uns 10, vai que aumenta, né? Bota uns 10 pacotes aí, ó, R$1, né, irmão? Olha logo a data de vencimento, né, irmão? Vê se tá certinho, né, irmão? Pois é, ele tá falando algo bom, irmãos. Imagina amanhã você comprar um pacote de café R$1, 1 quilo de feijão por R$2, R$1. Já pensou? Não era algo bom, não? Não era algo bom? Maravilhoso, irmão, maravilhoso. Porque uma das boas partes dos nossos custos de vida, irmão, está na alimentação. Ou não é? É. A alimentação mais pesa no bolso do cidadão, né, irmão? Amém? Que a alimentação tem esse negócio aí. Amanhã a gente vê. Não, a alimentação tem que ter. Tem coisas que você adia, né? Mas a alimentação não pode adiar. É uma coisa que pesa, irmão. Então o profeta falou assim: mas amanhã Deus vai abençoar. Amanhã vocês vão comprar comida boa com um ciclo só. Um ciclo, Deus vai abençoar. Então ele falou algo bom, irmão. E eu estou falando pela fé desde já, irmãos. Em nome de Jesus, que janeiro vai ser bênção. Eu já falei aqui já, né? Janeiro vai ser sexto cheio em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Confia no Senhor, creia. Amém? Estou falando que o café vai estar R$1. Mas eu vou estar falando que para você as coisas vai estar tão boa que vai ser como se tivesse a R$1 o café. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Amém? Bom, aí que aconteceu? Quando ele falou essa palavra de bênção, em nome do Senhor, veja que foi direção de Deus. Olha só, ele diz: em nome do Senhor, amanhã vai ter o quê? Haverá por um ciclo 2 medidas de cevada por um ciclo após Samaria. Aí veio o versículo 2 que diz: porém, um capitão, esse não tinha bons olhos, observe, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele olhou, quando o nome de Deus falou aquela palavra que amanhã vai ser uma bênção, né? Amanhã 1 quilo de feijão por R$1, amanhã um pacote de café por R$1, né? O café que está caro que só, né, irmão? Quando ele falou isso, ele disse: nem se Deus abrir janela dos céus, isso vai acontecer. A palavra dele, a forma, o que ele falou, mostra que ele tinha o quê? Bons olhos ou maus olhos? Maus olhos para a palavra. Porque não há uma promessa que diz que Deus abre a janela dos céus? Sim ou não? Vamos ler a promessa? Abra bem Malaquias, por favor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém? Quando a Bíblia fala aqui, ó, sobre os dízimos, amém? Sobre as ofertas, ele fala aqui, ó, em Malaquias 3:10, fala assim na tela. Vamos ler na tela para ficar mais rápido, olha lá. Trazei todos os dízimos à casa de quem? Do tesouro, né? Deus manda trazer os dízimos. Aí ele diz: para quê? Olha lá, para que entregar o dízimo e oferta na igreja? Na casa do tesouro é onde prega a palavra, por isso que é a casa do tesouro. Para que haja mantimento aonde? Na minha casa. A casa de Deus, Deus deixou o manter dessa casa através dos dízimos e das ofertas. É dessa forma que é mantido. Para que haja mantimento. Para você chegar aqui e ter um copo de água, você tomar ali uma aguinha, a própria água no garrafão, para chegar e ter um cafezinho no final,
Chega aqui, tem um azeite para te lhe ungir, né? Com óleo. Amém, irmãos? Aí poder fazer um bolinho hoje, uma festinha que a gente vai fazer, vai entregar um bolinho Guaraná. Tudo isso, irmão, é mantido com dízimos e ofertas. Uma energia que tá ligada aqui, ó, é dízimos e ofertas que pagou. Ar-condicionado ligado, verdade, amém? Inclusive esse mês, não vou nem falar, irmão, mais de R$2.000 de energia. Para pagar isso aí, irmão, é dízimos e ofertas. Amém, meus irmãos? Enfim, o aluguel da igreja, o aluguel, vocês sabem, é alto, né? Amém, beirando já quase R$7.000. Então, como é que ele vai pagar isso aí, irmão, esse custo todo, né? Se não for os dízimos e o quê? E as ofertas. É para manutenção. Então ele disse, para que era o dízimo e as ofertas? Porque eu já vi gente zombado, de esse dízimo aí, não é para Deus não, que ninguém pega o dinheiro e manda para o céu. Não, mas Jesus não mandou fazer isso não. Ele disse que era para usar na casa de Deus, para manter. Amém, irmão? A casa de Deus. E quem fosse fiel nos dízimos, nas ofertas, seriam abençoados, porque é bíblico também. Olha lá, eles para que haja mantimento em minha casa. E depois, fazei prova de mim. Diz quem? Pastor José, amém? Não, eu não. Me tira dessa aí. Quem diz foi o Senhor. Diz o Senhor dos exércitos. Se eu... Aí olha o que ele diz. Se eu não vos abrir as janelas de que, irmão? Do céu. Lembra do capitão agora? O que ele disse? Nem se Deus abrir janelas no céu. Porque a promessa é... Quando Deus abre a janela dos céus, o que ele derrama? Olha lá. E não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior o quê? Abastança, pessoal. Então, há uma promessa de Deus abrir a janela dos céus e abastecer o seu povo com aquilo que é do bom e do melhor. Amém, irmão? É uma promessa. E quando ele fala, vou abrir as janelas, ele está dizendo, eu vou lhe abastecer. Amém, irmãos? Agora, ele fala isso para quem? Para quem devolve os dízimos, para quem devolve as ofertas, para os dízimos e ofertantes, para os dizimistas e ofertantes. Mas eu lhe pergunto, meus irmãos, é todo mundo que aceita a questão do dízimo? É todo mundo que aceita a questão de oferta? Aliás, muitos têm maus olhos com a respeito à promessa dos dízimos e das o quê? E das ofertas. Não é o que o povo lá fora mais critica, né? Ela vai lá levar dízimo para pastor, levar oferta para pastor, não é assim que o pessoal zomba, né? Na zombaria, essas pessoas têm o quê? Maus olhos, por isso não vão ver a bênção de Deus, pessoal, amém? Então muito cuidado, para a gente não ser desse grupo que ouve a palavra com maus olhos. Negócio disso, isso é invenção do pastor. Como? Eu só tenho aqui, meu irmão, perto dos 40 anos, vou fazer agora em maio de 2026, né, irmão? Amém? A Bíblia tem quantos anos? Foi eu que escrevi a Bíblia? Não, né, irmãos? Amém? Mas eu não está na Bíblia, mas eu não concordo. Então tá bom, então vamos ter que rasgar a folha da Bíblia? Então isso não existe, pessoal. Ou eu creio na palavra de Deus e tenho bons olhos no que a Bíblia diz, creio, ou então não creio, pessoal. Ou então não adianta. Então aquele capitão, ele teve maus olhos, como muitos têm maus olhos quando se fala de dizimar, quando se fala de ofertar. Dizimar por quê? Porque acha que se der o dinheiro vai faltar. Ofertar a mesma coisa, acha que se ofertar vai faltar. Cuidado, se chama maus olhos. A palavra de Deus está dizendo que ele abre a janela dos céus para quem traz os dízimos, as ofertas na casa do tesouro, e ele abriria a janela dos céus e derramaria a bênção que traria maior abastança. Então creia nisso, tenha bons olhos. A palavra saiu, tenha bons olhos, amém, meus irmãos? E você vai ver que ele vai abençoar. Mas o capitão preferiu ter maus olhos. Maus olhos, bons olhos é uma decisão. Decida ouvir a palavra com bons olhos, ouvir o que a Bíblia diz com bons olhos, e você vai ver que Deus vai abençoar. Agora volta lá para 2 Reis capítulo 7, vamos lá. Então ele duvidou dessa promessa aqui, ó. Amém? Da palavra de Deus. Ele não duvidou do pastor que pregou, não, viu, irmãos? Ele achava que estava duvidando do pastor, né? Não, gente, quem duvida do que a gente prega não está duvidando de mim, não. A palavra não é minha. A palavra ela é de Deus, amém, meus irmãos? É dele a palavra. Eu não estou pregando a minha Bíblia sagrada. Não, é a Bíblia, a palavra do Senhor, amém? Aí voltando para 2 Reis 7, então ele disse assim, vamos voltar ao capitão, né? Então o capitão mostrou maus olhos, ele desacreditou da palavra de Deus. Isso é ter maus olhos, é a pessoa desacreditar das promessas, é desacreditar do que a Bíblia diz. Mas a Bíblia está dizendo assim, isso aqui eu não gosto, pastor. Não é assim, irmãos. A Bíblia não é para quem gosta ou não gosta, a Bíblia ou você aceita ou você não aceita. Se você aceita, é abençoado, se não aceita, perde a bênção.
Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Aí o capítulo 7 diz assim, no versículo 2, né, irmão? Então o capitão disse: eis que ainda que o Senhor, estou indo mais um pouquinho direto, tá, gente? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Ou seja, isso não vai acontecer, não. Ainda que ele abra a janela dos céus. Aí o profeta olhou para ele e disse o quê? Eis que o verás com o quê? Com os teus olhos. Você vai ver na vida dos outros, mas não vai ver na sua vida. Porém daí ele disse, ó, não comerás. Quem tem maus olhos não participa da bênção de Deus. Essa é a verdade, irmão. Não participa. Amém? Não adianta. Ele pode ouvir a palavra, mas se não crê, se ouve, irmão, com maus ouvidos, com maus olhos, com pensamento negativo, isso aí nada a ver, isso aí eu não concordo, isso aí eu não aceito. Esse aí, meu irmão, está ouvindo a palavra com maus olhos. Esse não vai ser abençoado. Esse não vai participar da bênção. Vai ver na vida dos outros, menos na sua. Amém, meus irmãos? Esse é um dos perigos. Não tem outros. Um dos perigos dos maus olhos. Os maus olhos nos tira da bênção. Os maus olhos nos tiram da prosperidade. Deus quer prosperar sua casa, sua vida, ainda em 2025. Porque ainda dá tempo, o ano não acabou. Para Deus nada é impossível. Amém, meus irmãos? Mas principalmente agora, 2026. Deus quer te dar um ano de prosperidade, irmãos. Ele quer te dar um ano de janelas abertas, diga bem. Mas não tenha maus olhos quando você tirar o dízimo. Não fica aquele pensamento, eita, vou tirar o dízimo, vai faltar, hein? Poxa, vou dar essa oferta aqui. Não tem esse pensamento não no seu coração, não. Tenha bons olhos, amém? Porque quem está prometendo a bênção não é o pastor José, não, é Deus. É a palavra de Deus que garante que ele abre a janela dos céus e te abençoa, amém? Aí vamos agora para o terceiro parágrafo, para a gente entender um pouco mais. Vamos lá. Veja que ele tinha recebido uma promessa de que, irmãos? De bênção, não é isso? Mas os seus maus olhos, olha lá, mas os seus maus olhos não permitiu enxergar a bênção que estava na palavra. Irmão, quando estiver pregando a palavra, esquece o pastor José. Agora é a palavra. Tem coisa, meu, que eu estou pregando aqui, e vai acabar a reunião, irmão, se eu for tentar explicar para você do mesmo jeito, não vai. É Deus usando ali, trazendo a revelação na hora. É o mover das águas, entenda. A hora da palavra é a hora do mover das águas. Deus está usando naquele momento ali. Quando passa aquele momento ali, quem pegou a bênção, pegou. Depois não adianta não, tem coisa que é na hora. É por isso que o momento mais importante da reunião é o momento da palavra. Amém? A gente tem que estar muito atento, tá bom? Então havia uma bênção naquela palavra, mas ele não enxergou por causa dos maus olhos, né? E o resultado, depois do ponto aí, ó. E o resultado desse olhar ruim é que ele ficou de quê? De fora da bênção, né? Como diz aqui, 2 Reis 7:19. Volta para o texto, vamos lá. A gente leu o versículo 1 e 2, não foi? Aí no versículo de número 19, já para resumir bastante, né? Estou indo direto para o 19, olha lá. Aí a promessa se cumpriu, a palavra se cumpriu, porque a palavra não era de homem, era a palavra de Deus, se cumpre, né, irmãos? Ao seu tempo se cumpre. E aí no versículo 19 diz: e aquele capitão que respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E conforme essa palavra, e o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, né? Olha lá, versículo 20 agora. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele o que, irmãos? Morreu. Ele viu, todo mundo falando abundância, bem que o profeta falou, bem que ele falou em nome do Senhor e se cumpriu. Aí o capitão foi lá ver o que também, ele viu o povo com fome, não, passou por cima dele e ele morreu, pisoteado, atropelado. Está aqui, o povo atropelou a porta, perdeu, viu a bênção, viu se cumprir a promessa, mas ele não partiu por causa de quê? Dos maus olhos. Ele ouviu a palavra com maus olhos, irmão. Isso vai cumprir, está querendo enganar os outros. Acho que ele pensou: esse profeta é um enganador, pregando que vai ter abundância aqui, pregando aqui que amanhã deu a bênção. Isso é para enganar o povo. E quem não ouviu alguém lá fora falar isso, né? Esses pastores é tudo bando de enganador. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Hã? É ou não é? Cuidado para você não se contaminar com esse tipo de gente. Cuidado, meus irmãos, porque a gente está aqui pregando a palavra com seriedade. Amém? Desde meus 15 anos, que eu saí de casa muito cedo, perto dos 15 anos,
para pregar a palavra de Deus. Com 14 anos, 8 meses, já estava na rua. Minha mãe teve que assinar um termo permitindo para eu fazer parte da igreja lá no Ministério Pastoral e estudar, né? E estudar e tudo mais. Foram 3 anos estudando, amém, até assumir a minha primeira igreja. E assim foi. Amém, minha mãe já estava pregando, já estava pelo mundo aí afora, amém, muito cedo, sentiu o chamado de Deus. Amém, irmão? Então estão pregando aqui, não é para enganar ninguém, não, é para levar a palavra, fazer a bênção às pessoas. Em nome de Deus, já prega há 23 anos. Amém? Tem ninguém rico aqui não, meus irmãos. A rico só diz a saúde da bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, confia no Senhor, confia na palavra. Amém? Não vai nessas coisas enganador, não. Que aqueles que têm maus olhos para a promessa, para a palavra de Deus, esses vão ficar de fora da bênção. Ah, pastor, tem pastor aí, tem sei quem que faz coisa errada. Esses aí presta conta com Deus, irmãos. Mas nada invalida a promessa de Deus na tua vida. Nada invalida a Bíblia Sagrada. Um pastor que faz coisa errada não invalida a palavra de Deus. Ou uma igreja que faz coisa errada não invalida a palavra de Deus. A palavra de Deus não é palavra de homens, é palavra do Senhor. E você pode ouvir, se o pastor lê isso aqui, ó, irmão, pode ouvir com bom coração, com bons olhos, porque o que vem daqui não vai levar você ao erro. Nunca vai. Diga amém, meus irmãos. Diga glória a Deus. Então confia na palavra do Senhor. E eles aí preferiram ter maus olhos, perdeu. Não vá por esse caminho. O quarto parágrafo agora, meus irmãos. Vamos lá. Bom, a promessa de Deus sempre se cumpre, mas não na vida dos que duvidam. E tem o quê? E tem maus olhos. Pois quem tem maus olhos está em que, irmãos? Em trevas. E que comunhão tem a luz com o que, irmão? Com as trevas. Qual é a comunhão que tem, irmão? Luz com as trevas. Coríntios 6,14 fala isso, né, irmão? Vamos dar uma olhadinha lá? Em 2 Coríntios 6,14. Amém? Que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Não tem comunhão, gente. Ou eu confio na palavra de Deus, ou esse negócio, não, eu sou de Deus, mas algumas coisas que eu não aceito. Não, então você não é. Quem é de Deus aceita as palavras de Deus. Jesus falou, quem é de Deus escuta as palavras do Senhor, escuta as minhas palavras, e as pratica, né? E as pratica. Quem não é de Deus não quer nem ouvir. E se ouve, não pratica, e também não adianta. Amém, irmão? Não existe essa comunhão entre luz e trevas, pessoal. Ou é luz ou é luz. Ou é luz ou é trevas. Não tem meio termo. Amém, igreja? Se você quer terminar bem em 2025 e começar bem em 2026, eu digo para você, não tem meio termo. Ou você é luz ou você é trevas. Não tem esse negócio de barro e tijolo, não. Ou é barro ou é tijolo, irmão. Amém, Jesus? Glória a Deus. Pois eu tenho que atentar isso. E o Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo confirma isso. Ele diz assim, ó: não vos prendais em que, gente? Em julgo que? Desigual. Com quem? Com os infiéis. Tem gente, irmão, que é crente no Senhor, mas fica concordando com os infiéis. Com o que os infiéis falam, concorda, assina embaixo. Meu Deus do céu. Amém? Tem um cantor, irmão, que eu admirava muito. Eu gosto muito de algumas músicas dele. Amém, irmão? Mas sabe quando começou a queda dele? A queda desse cantor? Foi quando ele começou, meus irmãos, a levar um padre para a igreja dele, para pregar. O Kleber Lucas, né? O tudo dele foi fazer, sabe o que ele fez? Ele foi fazer uma reforma no centro de Umbanda, de Candomblé. Fez uma doação lá. Ali começou o desvio dele, a queda dele. Porque não existe comunhão entre luz e treva. Você não vai maltratar ninguém, respeita todo mundo. Mas peraí, botar no altar um padre para pregar aqui, que prega contra a palavra de Deus do jeito que a Bíblia ensina. Pastor, padre, o que ele é bem, pastor? Mas ele tem uns livros distorcidos ali que eles colocaram, que fala de bruxaria, espiritismo, adora a imagem, acende vela para a missa de 7º dia, que a Bíblia condena, faz culto aos mortos, né? Então, está fora da palavra de Deus. Amém? Mas tem católico que tenta se aproximar, ainda está muito longe, irmão, do verdadeiro evangelho. A católica já se perdeu há muito tempo. Amém? Um deles trouxe um padre famoso aí, esqueci o nome dele agora, bem famoso. Amém? Tem até uma música bonita dele, né? Tudo é do Pai, toda honra. É o Fábio Melo, né? Não, mas peraí, irmão. Beleza, você é uma pessoa bacana? Beleza, mas ó, no meu altar só prega se for crente mesmo, irmão. É ou não é, irmão? Não pode ter essa mistura, não, pessoal. O que a Bíblia está dizendo aqui? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí depois ele pegou, foi pior. Foi reformar um centro de Umbanda, de Candomblé. E aí? Nada é contra, assim, né? Contra, assim, em termos de tratar bem,
Não é porque a pessoa é da macumba que eu vou tratar mal. Não é isso não. O crente respeita todas as religiões, amém, meus irmãos? Agora, eu, meu irmão, pegar meu Deus santo, dizimar do Senhor e para sustentar uma obra de candomblé, não, irmãos, aí não, você me desculpe. Amém, irmão? Não, meu dinheiro é dizimar, é do Senhor, dou na casa de Deus, amém, irmão? Ajudar alguém que está sofrendo, assim vai. Agora, ofertar assim, e foi cantar lá, tocar lá. Ele foi tocar lá na Umbanda, foi o tal do Kleber Lucas, coisa séria, depois dá uma pesquisada que você acha. Então, meus irmãos, a gente foi para esse julgo aqui, ó. Ele foi para esse julgo. Vamos ler de novo? Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com o que, gente? Com as trevas. Que comunhão tem? Não tem. Ou tem luz, ou tem o quê? Trevas. Não tem conversa, pessoal. Amém? Ou a sua casa tem luz, ou tem trevas. Tem meu termo, pessoal. Amém, meus irmãos? Quem está entendendo, pessoal? Então, se você quer terminar bem em 2025, decida, tire as trevas dos seus olhos. Porque se você tirar as trevas dos seus olhos, você vai ter luz na sua vida. Amém, meus irmãos? E não só ainda em 2025, como também em 2026. Amém? Vamos terminar aqui. Quinto parágrafo no estudo, pessoal. Logo devemos vigiar agora e em 2026 para não permitir que os maus olhos nos impeçam de sermos abençoados e salvos, pois os maus olhos não só atrapalham as bênçãos, mas podem comprometer a salvação. Amém? Pastor, por que pode comprometer a salvação? Eu botei aqui a referência, Apocalipse 21, versículo 8. Olha porque os maus olhos podem comprometer a tua salvação, a minha, a sua, a nossa salvação. O Apocalipse 21, versículo 8 diz o quê? Vamos ler. É o último livro da Bíblia, pessoal, não tem errada não, né? É fácil. 21, versículo 8. Ele diz assim, é o último livro, não tem errado, vai para a última página lá. Capítulo número maior, né? Maior é o capítulo, menorzinho são os versículos. E no versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aqui, na verdade, é uma lista de quem não vai para a salvação, quem não vai para o céu, de quem vai para o inferno, para a condenação eterna. E dentro dessa lista aqui, tem um grupo aqui que a gente, às vezes, não se atenta, né? A gente olha mais para os feiticeiros, né? Para os idólatras, né? E tal. Mas olha o que ele diz. Os tímidos. Quem são os tímidos, pastor, aqui? É a pessoa acanhada e tal? Não. Em outras versões fala os covardes. É a pessoa que não tem coragem de assumir quem ela é em Cristo. Você é de Jesus? Não é? Você é uma crente? Eu sou sim. Sou evangélico, graças a Deus. Pela misericórdia de Deus. Amém, irmão? Tem que assumir a sua fé em Jesus. Os covardes é esse, que não assume. Você é crente? Não, eu vou ali de vez em quando na igreja, mas... Não. Ele não assume a fé, né? É os covardes, né, irmão? E o outro grupo que ele fala de que vai perder a salvação é quem? Os incrédulos. Pastor, quem são os incrédulos? O capitão foi incrédulo ou foi cheio de fé? Quem te leu agora? Que duvidou quando o profeta pregou, que teve maus olhos. Ele foi incrédulo. O incrédulo, irmão, não é o que não tem fé, não. O incrédulo não é o ateu. Porque tem que confundir incrédulos com ateu. Tem gente, irmão, que ele é incrédulo porque ele tem pouca fé. Ou a fé dele é oscilante. Amém, irmão? Na verdade, o sentido da palavra incrédulo é falta de fé. É a pessoa que crê, mas não crê muito, né? Inconstante, ou crê, mas não crê muito, não. Eu creio, sabe gente que fala assim, eu gosto da Bíblia, mas até aqui. Eu amo a palavra, eu gosto da Bíblia até aqui. Tocou nesse assunto aqui, eu já não gosto. Quer dizer, incrédulo, porque não crê em tudo. Ou não crê em tudo, ou tem uma fé muito oscilante. A Bíblia chama de incrédulo. Tanto, eu até falei isso aqui de manhã no texto de Marcos 9, né? 23, que Jesus falou assim para o 22, né? Marcos 9, 22, Jesus falou para aquele pai que estava buscando pelo filho. Marcos 9, 22, olha o que diz aqui, ó. O pai falou assim para Jesus: olha, meu filho sofre, muitas vezes ele cai no fogo, cai na água. Aí ele faz um pedido a Jesus, ó. Ele sofria desde a infância, né? Jesus perguntou para ele quanto tempo ele sofre. Eu desde a infância. Aí no versículo 22 de Marcos 9 diz: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir.
Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém? Ele fez um pedido com fé ou não, irmãos? Com fé ou não? Foi com fé ou não esse pedido? Foi com fé ou não? Não, pessoal. Foi com pouca fé. Foi um pedido com incredulidade. Por quê? O que é um pedido com incredulidade? Ele disse, se tu podes fazer alguma coisa. Ele estava perguntando para Jesus, fazendo um pedido a Jesus, se caso ele pudesse fazer alguma coisa. Será que Jesus pode fazer alguma coisa ou ele pode fazer tudo? Ele pode fazer tudo. Esse tipo de pedido está escondido a falta de fé dele. Amém? Aí Jesus percebeu a falta de fé dele e disse assim para ele assim, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele, olha, não é se eu posso não, é se você pode crer, porque você não está crendo não. O problema do seu filho não resolveu ainda, porque você não está crendo. Às vezes, irmão, nosso problema é esse, é essa falta de fé. E isso inclui maus olhos, pessoal. E aí o versículo 24, o pai reconheceu a sua incredulidade. Olha o que ele diz no 24 agora, vamos lá, olha o pai. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então, ele estava no grupo, daquele grupo lá de Apocalipse, os incrédulos. Ele não tinha bons olhos com Jesus ainda não, viu, irmãos? Ele não tinha bons olhos com respeito a Jesus não. Estava ali, porque todo mundo dizia, Jesus cura. Estava ali, mas não estava ali crendo de verdade não. Ou você acha que todo mundo está na igreja e está crendo de verdade? Tu acha que todo mundo vem para a igreja crê de verdade? Seria bom que todos crescem de verdade, irmãos. Muita gente ainda vai ser tratado por Jesus, vai passar a crer com o tempo. Eu não falo de vocês não, quando eu começo na igreja, eu também não tenho essas fé todas não, meu irmão. Minha mãe levava para a igreja, meu irmão, eu via lá os demônios manifestando no salão, isso é comprado, meu irmão. Eu menino, meu irmão, já dizia isso é comprado, irmão. Olha, mas um dia manifestou um demônio na reunião, com a bola do olho assim virada assim, ó, branco, ficou todo branco, assim, isso não é normal não. Eu estava bem na frente, isso aí não é normal não. Isso aí não tem como não, irmão. Coisa séria, irmão. Amém? Quando eu vi aquela bola virada assim, isso aí é demônio mesmo. Chega, deu aquele medo, irmão. Um dia manifestou um demônio de criança, uma mulher adulta, mas manifestou um demônio de criança, que é aqueles herês, irmão, manifestou. Uma senhora se comportava igual uma criança, quero doce, não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu, o negócio é sério. Esses demônios existem mesmo. E eu fui acordando, amém, irmão? A palavra de Deus, fui vendo, o pastor mostrando na Bíblia, e eu vendo aquele demônio, eu fui acordando, amém, irmão? Um dia Deus mostrou ali, teve um demônio muito pesado, manifestou uma vez, que manifestou, irmão, deu um chute no povo e parar no meio da igreja, que o pastor botava no altar mesmo assim, para mostrar, né? Quem eram os demônios, tudo mais, né? Aí, deu um chute e foi parar no meio da igreja, irmão. Coisa séria. Então, meus irmãos, eu fui vendo, fui acordando, mas quando eu comecei na igreja, eu duvidava. Eu dizia, eu teve um que manifestou, isso aí parece mais verdadeiro, isso aí. Eu ficava com essa ideia, né? Eu tinha essa ideia que o pastor dava algum pagamento a alguém, né, irmão? A gente ouve o povo falar, né? Fico com essa ideia, né, irmão? Coisa séria, pessoal. Então, nem todo mundo tá na igreja tá crendo não, pessoal. Mas Jesus pode trabalhar nessa pessoa, né? E ele passou a crer quando ele confessou, eu creio, Senhor, mas ajuda, na minha o quê? Incredulidade. Sabe o que é incredulidade? Bota para mim, mano, na versão atualizada. Bota aí, olha agora, olha na versão atualizada. Eu creio, ajuda-me na minha falta. Então não é que ele não acreditava em nada. Não acreditar em nada é o ateu. O ateu acredita no acaso. Ele diz que tudo é o acaso. Isso é o ateu. O ateu acredita no acaso. Não estou falando de ateu, não. Incrédulo é gente que até acredita que Deus existe, que Jesus é bom, que a Bíblia tem muita coisa boa, mas não acredita por completo, irmão. Acredita, mas não diz, não acredita. Eles votam assim, esse negócio, aceita umas coisas, não aceita outra. Falta de fé. Então, meus irmãos, cuidado, porque essa falta de fé pode estar escondida, na verdade, os maus olhos. Amém? Mas voltando agora aqui, como é que a gente vai fazer, pastor? Para terminar, vamos lá. Para não estender muito o horário, né? Vamos então agora ao 6º parágrafo e vamos às 4 dicas para mantermos os bons olhos em 2026. E eu estou focando mais para 2026 porque
25 tem 3 dias. Com a palavra de hoje, se você não passar a ter bons olhos, eu não sei mais o que fazer. Que a palavra de hoje, meus irmãos, já está trazendo para você os bons olhos. Porque uma coisa que nos abre os olhos, nos traz boa luz, né? Ou bons olhos, é a palavra de Deus. Ela nos traz fé, né, irmão? Amém? Bom, você já vai sair daqui com bons olhos, glória a Deus, cheio de luz. Diga amém. Mas o problema é 2026. 2026 tem quantos dias? 365. Durante 365 dias, o inimigo vai trabalhar para tirar os teus bons olhos. Ele vai trabalhar para lhe desanimar, para roubar sua fé. Então, vamos às 4 dicas para você não perder os bons olhos, que você vai sair daqui cheio de bons olhos hoje. Diga amém, irmãos. Glória a Deus. Primeira dica, vigiar sempre. Vamos repetir? Qual é a primeira dica, gente? Vigiar sempre. O inimigo age quando há descuido espiritual. 1 Pedro 5,8 confirma: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando ou bramando, buscando quem possa tragar. Mas quem ele vai tragar? Quem ele vai tragar a fé? De quem ele vai tragar os bons olhos? De que não vigiar. Volta para o começo. Sede sóbrios e vigiai. Se você vigia, o diabo jamais rouba os teus bons olhos. Amém, meus irmãos? Vigie com a sua vida espiritual. Olhe para a sua vida espiritual e veja se você está bem. Vigie com isso. Amém, meus irmãos? Leia a Bíblia, se consagre no Senhor. Amém, meus irmãos? Vigie com a sua vida espiritual. Vigiar em primeiro lugar. Segunda dica para você vencer os maus olhos e manter os bons olhos, né? Manter os bons olhos. Segunda dica, orar sem cessar. Eu coloquei mais assim: a oração mantém nossos olhos alinhados aos de Deus. Alinhados, ali, ó, na linha. Amém? Se alguém trabalhou com pedreiro, amém? Já pensou o pedreiro, você manda ele levantar um muro, fica todo desalinhado, é bom? Não, você vai dizer, derruba isso aí, irmão, fala um negócio direito. É ou não é, irmão? Para ficar na linha, ele tem que botar o nível, né? O nívelzinho, para ficar na linha. Tem algum pedreiro aí? Não. Tem algum? Se tiver, mas não é assim, irmão? Tem que botar o nível para ficar na linha, não é isso, irmão? Muito bem. Para ficar no nível, com alinhado o teu olhar com o de Deus, é a oração. E a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 5,17, que a nossa obrigação é orai sem o que, irmão? Sem cessar. Pastor, quando é que eu sei que meu olhar, ou melhor, quando é que eu sei que eu não estou orando bem? Não estou orando o suficiente? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu estou orando, mas não o suficiente, porque você tem que ver se o seu olhar está alinhado com o de Deus. Quem está alinhado com o olhar de Deus, não quer sair da igreja, ele quer permanecer na igreja. Quem está alinhado com o de Deus, ele permanece dizimista fiel, ele não sai do dízimo, ele não abandona isso não. Ele de vez em quando fica, será que esse dízimo é certo? Não, você está saindo da palavra. Amém, irmão? Quem está em oração está sempre alinhado. Quem sai da linha de Deus não está orando direito. Está orando não. Mas eu oro, mas talvez não está suficiente. Porque quem ora de verdade, o olhar dele é alinhado com o de Deus, ó. Os pensamentos ficam mais alinhados. Porque tu está conversando com Deus, irmãos. Não tem como você estar orando a Deus e ficar com o pensamento contrário a Deus. Não tem como. Amém, irmão? Então, se você é de oração, você vai manter bons olhos, porque os teus pensamentos, os teus projetos vai estar alinhado com o de Deus. Diga amém. Amém, meus irmãos. E se está desalinhado, pastor, eu estou meio desalinhado, indo para o pecado, pensando diferente da palavra, então está orando pouco. Ora mais. Amém, meus irmãos? Ora mais, tá? Terceira dica para você manter os bons olhos, agora em 2026 principalmente, olhe para Jesus. Olhe para quem, irmãos? Olhe para Jesus. Eu anotei aqui, ó. Ao olhar para Cristo, a nossa fé se fortalece. Pastor, eu estou meio fraco. Não está olhando para Jesus. Você está olhando para as paredes, você está olhando para o obreiro, você está olhando para a vida do pastor, está olhando para sei quem, porque se estiver olhando para Deus, você se fortalece. Mas quando eu vejo alguém fraco, a maioria das pessoas, irmão, quando eu vejo fraco na fé, a maioria que eu vejo fraco, desanimado, na maioria das vezes, está olhando para onde não deveria. Está olhando para onde deveria. Às vezes está até olhando para... porque eu vi um caso aqui na internet. Meu Deus do céu.
Fica olhando para a internet, fica olhando para você ir para uma igreja sei de onde. Não é nem a igreja da pessoa, você fica olhando para o sei de onde. Meu Deus do céu, e fica só vendo coisa. Porque o pessoal olhando para Jesus, irmão, não enfraquece, gente. Não enfraquece quem olha para o homem. Enfraquece quem olha para as pessoas, para sabe, para as cadeiras, deixa eu ver, essa parede está meio manchada. Não gostei, não. Tu vem para a igreja para olhar a parede, é para buscar Jesus. Quem olha para Deus, irmãos, não enfraquece. Porque Jesus, irmão, olhou para o Pai. E o texto diz, olha, Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando você olha para Jesus, você despreza tudo que não vem de Jesus. Qualquer pessoa que fala alguma coisa, não, obrigado, eu não aceito, não. Mas assunto eu nem quero, eu só quero só Jesus. E fala de Jesus que eu quero. Amém, irmão? Alguém vem falar de fofoquinha, eu quero saber lá de fofoca, eu quero saber de Jesus, eu quero saber da palavra de Deus. Isso é olhar para Jesus, aí você despreza a afronta, aí fala mal de você, eu estou nem aí para quem fala mal de mim, eu quero saber de Jesus. Diga amém, irmão? Olha para Jesus que você vai permanecer com os bons olhos, com a fé forte. Diga amém, irmãos? Todos que eu vi cair na fé, não olharam para Jesus, olharam para o homem, olharam para as coisas, olharam para as circunstâncias, menos para Jesus. Eu nunca vi alguém olhando para Jesus cair. Pedro estava olhando para Jesus, estava andando até sobre as águas. Quando tirou o olhar, afundou. Quarta dica para a gente permanecer com os bons olhos. Amém, meus irmãos? Primeiro, olhe para Jesus, tá? Quarta dica, e se esforce, amém? E se esforce para manter os olhos no Senhor. A terceira dica foi, olhe para Jesus. Mas a quarta, e eu diria a que fecha para hoje, é se esforce para manter o olhar no Senhor. Porque, irmãos, o que vai vir de situações, o que vai vir de coisas para tirar o nosso olhar do Senhor não é brincadeira, não. O que vai vir, gente, de situações, de levantes de lá, levantes de cá, para nos tirar da presença de Deus agora em 2026, não vai ser pouca coisa, não. Ô, pastor, então quer dizer que você está falando que vai ter luta em 2026? Claro que vai ter, gente. Quando é que Jesus falou que não teria luta aqui nesse mundo? Ele nunca enganou a gente, ele disse, no mundo tereis o quê? Aflição, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. A luta vai surgir luta no trabalho, vai surgir luta em casa, vai surgir luta até na igreja, mas não é para você largar Jesus, não, é para você permanecer com Jesus, amém, irmão? Olhando para Jesus. E aqui, vem a dica, né? Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 20, versículo 12, que fala do rei Josafá, que se levantou um grande exército inimigo contra ele, irmãos. Olha só, se levantou um grande exército inimigo. Mas o Josafá, em sua oração, ele disse, meus irmãos, o que ele, sabe, ele estava pedindo a Deus uma resposta. É muito interessante essa passagem, porque ele estava pedindo a Deus uma resposta, em 2 Crônicas 20, verso 12, e ele fala assim, olha como é que é interessante esse versículo, para a gente terminar, né? Então, versículo 12 diz, Deus nosso, porventura, não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra quem? Que vem contra nós. Então, ele está dizendo, o Senhor não julgará, quer dizer, o inimigo estava levantando injustamente, e o Senhor não julgará essa situação? O Senhor que é o justo juiz, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Em 2026, você vai enfrentar luta que é maior do que a sua força. Ele disse isso, né? Ele falou assim, porque em nós não há força perante essa grande multidão que está vindo contra nós. Vai ter situações que a sua força não é capaz de resolver, e você vai ter que se esforçar para continuar mantendo o seu olhar no Senhor. Vai ter que se esforçar, porque essa é a hora que o inimigo vai trabalhar para tirar o teu olhar, para desviar o teu olhar do Senhor. Não foi assim com Pedro? Estava andando sobre as águas, mas veio um vento, ele ficou olhando para o vento, o bobinho, né? Ficou olhando para o vento, afundou. As tempestades, as forças contrárias, né, vão se levantar. E ele disse mais o quê? E não sabemos nós o que faremos. Em 2026 pode surgir, e provavelmente vai surgir situações que você vai dizer, pastor, eu estou numa luta que eu não sei mais nem o que fazer. Eu estou com a luta com meu filho, pastor, não sei mais nem o que fazer. Estou com a luta com meu casamento, pastor, não sei mais nem o que fazer. O que eu faço? Pastor, estou com a luta financeira, pastor, que eu não sei o que fazer. E agora, o que você faz? O que a gente faz? Se eu estou numa situação, uma enfermidade, pastor, surgiu uma enfermidade que eu não sei o que fazer.
Ou que talvez até o médico disse assim, ó, eu não sei mais o que fazer, não tem mais o que fazer. Tudo o que eu podia fazer eu já fiz. E agora? E agora o que fazer nessa hora? É tirar o olhar de Deus? Não, essa é a hora que você tem que manter o teu olhar no Senhor, porque senão você vai ter trevas nos olhos, e nas trevas nada resolve, a coisa até piora. O texto diz que eles disseram assim, ó, não sabemos nós o que faremos, porém, olha o que ele decidiu fazer, porém, os nossos olhos estão postos em quem? Em Ti. Tem situação que a gente não sabe o que fazer, mas nunca esqueça de manter os seus olhos, ó, em Deus. Mantenha os seus olhos em Deus. Mantenha, se esforce para isso. Se esforce, pague o preço de orar, o preço da vigilância, o preço de forçar mesmo. Força o teu olhar. O diabo vai tentar tirar, mas você dirigindo e alguma coisa acontece lá para você tirar o olhar. Não tira o olhar, não, você sabe. Você está dirigindo, quem dirige sabe disso, né? Você está dirigindo. A pior coisa que tem é você ficar assim, ó, dirigindo assim, ó. Vai dar certo? Vai bater em alguma coisa. Vai ter um prejuízo grande. Não tira o teu olhar do Senhor, se esforça para manter. E o motorista sabe que ele tem que se manter sempre focado ali, ó. Na hora que você tira o olhar, descuida, alguma coisa ruim pode acontecer. Então mantenha, se esforce. Eles, porém, está acontecendo isso, é uma luta maior do que as nossas forças, é uma situação muito complicada, amém? Não sei nem o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E quando você está numa situação que nada você pode fazer, que nada, pastor, eu estou numa situação que eu não posso fazer nada, você já está vivendo uma situação assim. Talvez você já esteja, pastor, o ano está acabando e eu estou numa luta assim, que eu não sei mais nem o que fazer. Então eu lhe digo o que fazer. Mantenha os teus olhos no Senhor. Mantenha. Termine um ano olhando para Cristo, olhando para Deus. Sabe por quê? Quando você está numa luta que você não sabe mais nem o que fazer, uma luta que é maior que a tua capacidade, a Bíblia me ensina que essa é a hora que quem vai agir não é o homem, é Deus. É Ele que vai agir e vai te dar a vitória. Ele confirma isso, ó. Tanto que ele orou. Olha a resposta que Deus falou para ele, versículo 17. O que Deus falou para Josafá? Vamos ler agora, vamos lá. Acharam? Está na tela? O que Deus falou para ele? Nesta peleja não tereis de quê? Eu não sei o que fazer. Deus falou, tu vai fazer nada. Eu vou pelejar. Diga amém. Tem situação que nem o médico vai fazer nada. Quem vai fazer é Deus mesmo. É Ele. Amém, irmão? Tem casos, eu creio, que Deus usa a mão do médico. Eu creio nisso. Amém, irmão? Mas eu também creio que tem casos que Deus faz assim, médico, sai para lá, agora é comigo. Vai ser só eu, diga amém, irmão. E ele diz, ó, olha como é que ele falou para ele, ó, nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, não é caído não, de pé, fica firme, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Diga glória a Deus, irmão. Amanhã vai chegar 2026, né, irmão? Daqui a alguns dias vai chegar 2026. O Senhor vai ser com você e tu vai ter vitória em situações que você vai ficar assim, pastor, não sei o que fazer, mas Deus sabe. Ele vai pelejar por você e vai te dar vitória. Quem crê nisso, diga eu, meus irmãos. Então se esforce para manter os seus olhos nele, porque quando você se esforça para manter os olhos nele, está aqui a resposta. Ele vai lá e entra na batalha. Amém, meus irmãos? Termina aqui no último parágrafo para a gente orar. Vamos lá? Então siga esses conselhos. Amém? É quem termina, né? Siga esses conselhos e seus olhos permanecerão o quê? Bons, espirituais e cheio de quê, gente? Cheio de luz, né? Assim você viverá as promessas de Deus e caminhará em direção a um 2026, o que, gente? Abençoado e seguro no Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Vamos fazer isso, irmãos.
Vamos ter um 2026 abençoado, sim ou não, irmão? Glória a Deus. Mas 2025 terminou não, meus irmãos. Vamos ter um final de 2025 muito abençoado. Já estamos tendo, né? E vamos ter um 2026 ainda mais abençoado se a gente tiver bons olhos. Cuide dos olhos, cuide dos seus olhares, tá? Não desvia por nada. Não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. É só no Senhor, é só no Senhor. O negócio do crente é com Deus, irmãos. Amém, gente? Glória a Deus. O negócio do crente não é presidente da república, não é governador, não é prefeito, isso aí não. Como cidadão você vai escolher alguém. Eu me refiro, meu irmão, é que nas tuas lutas mesmo, é Deus, Ele que vai estar na batalha. Amém? Vamos buscar a Deus? Fica de pé em nome de Jesus, meus irmãos, agora. É o que Ele quer, irmão. Entre na batalha, olha a Deus, busca Ele. Ele tem a bênção que você precisa. Então feche seus olhos agora e diga comigo assim: Senhor Jesus, diante dessa palavra, diga: Senhor Jesus, eu decido, meu Deus, que eu vou olhar para Ti, que eu vou crer nas Tuas promessas, não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluias. Está difícil e a multidão já te cansou. Diga: o meu Deus nunca falha e nunca falho. Oh, e se olhar para Ele, ó, e se a luta é muito grande, o que é que a gente faz? Oh, ela te quer fazer perder a fé. Perder a fé. Lembra, o meu Deus entra na batalha. Ele entra e peleja por você. Oh, aleluia. Levante seus olhos espirituais e veja o sobrenatural. Quem tem promessa, aleluia, vence. Tu tem promessa, meu irmão, na tua vida. Não desista não, confia. Seus olhos, sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, aleluia. Vence o mal, meu irmão. Pensa, vence o mal os olhos e declare: enquanto se cumpre, que tem promessa de Deus, não morre, não desiste e tenha fé. Oh, aleluias. Enquanto a promessa, adora esse Deus, não morre, não desiste. A fé, aleluia. Vai glorificando. Veja o que Deus tem para fazer na tua vida agora em 2026 que está chegando. De Deus, vence o mal. Levante as mãos, adora Ele. Aleluias. Vence os maus olhos e diga: não morrerei enquanto. Quem tem promessas, aleluias, não desiste e tenha fé. Não morrerei enquanto. Quem tem promessas, não desiste e tenha fé. Aleluia. Isso, agora adore a Deus agora, meu irmão, com os bons olhos. Ele está ouvindo tua oração. Você crê que Deus está te ouvindo? Isso, você crê que Ele te ouve? Então chame por Ele agora. Diga: Jesus, eu preciso muito do Senhor. Eu preciso muito da tua presença, meu Pai. Eu preciso muito da manifestação do teu poder na minha vida. Porque sem Ti, meu Deus, diga para Ele: eu não sou nada, meu Deus. Diga: eu não sou nada, meu Pai, sem a Tua presença. Me ajuda, Deus, derrama sobre mim do Teu Espírito Santo. Eu quero caminhar com esses bons olhos. Diga: eu quero andar com bons olhos. Eu quero viver com bons olhos. Oh, aleluia. Vai adorando, meu irmão. Busca a Deus. Isso, com esses bons olhos. Vai buscando. Vai buscando.
e diga: presença de Deus, derrama luz, Pai, derrama luz. Talvez você chegou aqui com alguns maus olhos, algumas coisas, né? Meio pessimista com amanhã, meio pessimista com o próximo ano. O que vai ser, pastor? Da minha casa, da minha família, da minha saúde. Meu irmão, eu digo para você o que vai ser. Se tu tiver bons olhos, todo o teu corpo terá luz, você terá luz, você vai ter luz na tua família, tu vai ter luz no teu casamento, tu vai ter luz na vida dos teus filhos. Se você, pai, tiver luz nos teus olhos, você vai ver teus filhos abençoados, tua família abençoada, você marido, você esposa, você vai ver o marido abençoado, a mulher abençoada, desde que você tenha bons olhos, isso para enxergar, para crer no mover, no agir de Deus. Oh, aleluia, 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 Jesus, venha, venha, Pai, abraça, Pai, tua igreja, encha, meu Pai, encha, meu Deus, com teu Espírito, meu Deus, porque é o que nós precisamos, meu Deus. E para o Senhor, meu Deus, eu vou olhar, para o Senhor nós vamos olhar, não só agora em 2025 está acabando, mas durante todo 2026, meu Deus, vamos se esforçar, meu irmão, mantenha um olhar nele, olha para ele, busca ele, se volte para ele. Oh, tenha bons olhos, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Se você tiver bons olhos, ele te enche agora da presença de Deus. Aleluias, 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 aleluias. Vai adorando, vai buscando a Deus, se envolva com ele agora, chame a presença dele agora. Eu queria que os obreiros passassem no meio da igreja, colocando as mãos sobre as pessoas, dizendo: receba a luz de Deus, receba a luz do Espírito Santo. Isso, vai de vida em vida, pode colocar as mãos, porque Deus está operando agora. Deus está operando agora. Tem gente que Deus está operando agora, literalmente. Tem gente que Deus está curando agora. Isso, aquela pedra no rim some agora, aquela pedra na vesícula, oh, aquele problema no estômago, aquele problema, meus irmãos, no pulmão, no tórax, no coração. Oh, Deus está curando gente aqui agora. Esse é o último domingo do ano, irmãos. É a hora do mover de Deus, é a hora do mover do Senhor. Recebe tua cura aí agora, pela presença do Espírito Santo. Isso, recebe a tua cura agora. Jesus te dá saúde, Ele te dá saúde agora. Recebe a cura, Jesus te cura agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Canta lá, balabala, chore, me canta, me canta, rianta, labalalaias, rabalabala, chore, me canta. Recebe, pode receber agora, recebe a força do Espírito Santo. Ele te fortalece, Ele te capacita. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus que fortalece, Ele é Deus que nos enche, Ele é Deus, igreja. Oh, glória, 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 glórias. Recebe agora a presença de Deus, recebe agora a força do Espírito Santo, recebe a luz nos teus olhos, recebe luz. Uma vez o salmista Davi disse: Senhor, derrama a luz nas minhas trevas, derrama a luz, meu Deus, nas minhas trevas. Derrama luz, meu Pai. Eu não quero trevas na minha vida, eu não quero trevas, Deus. Eu quero a luz do Senhor. Ele é luz, Ele é luz. Oh, canta lá, canta lá, aleluia, 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 aleluia. Olhe para Ele, meu irmão, glorifique a Ele e seja cheio da presença de Deus. Isso, Ele é a nossa fortaleza, meus irmãos. Ele é o nosso Redentor, Ele nos fortalece. Aleluia, aleluia. Isso, para adorar Ele. Aleluia. Com esplendor de um rei. Diga: em majestade e luz, em majestade de luz, faz a terra se alegrar. Mas a terra, Ele é a própria luz, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Faz tremer com a sua voz.
tremer com a sua voz. Agora declare: quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. E é quão grande